Glória a Deus. Querido, eu queria que você usasse agora a sua imaginação santificada. Eu vou te transportar para um lugar e você vai imaginar uma seguinte cena que eu vou contar para você. Imagine que você está se deslocando em uma rua, próximo a uma faixa de pedestre, e nessa faixa de pedestre você presencia um acidente automobilístico com uma vítima, com atropelamento de uma pessoa. Essa pessoa foi gravemente ferida, e ao ver a realidade dessa pessoa, ela possivelmente não terá muitos minutos de vida. E nesse último minuto que essa pessoa tem, o que você diria para essa pessoa? Você tem 1 minuto para compartilhar o evangelho para essa pessoa. E nesse 1 minuto, o que você diria? Eu vou te apresentar 4 possíveis opções para você escolhê-las. Opção A: creia no Senhor Jesus e será salvo. Opção B: converta-se ou queime no inferno. Opção C: você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Ou opção D: fique calmo, eu vou chamar a ambulância. Qual dessas 4 opções você escolheria nesse 1 minuto para compartilhar o evangelho para essa pessoa? Pode parecer um pouco até absurdo, exagerado, mas nós devemos pensar na urgência que há de compartilharmos o evangelho, seja com uma pessoa desconhecida como essa, seja para com familiares, para com amigos, para com vizinhos. O que nós devemos pensar é que nós não temos o controle do tempo que nos resta. Ninguém tem o controle do tempo que lhe resta. Por isso, nós devemos pensar sobre a urgência da comunicação do evangelho. Como nós vamos apresentar o evangelho de uma forma clara, de uma forma consistente, convincente para as pessoas? É lógico que mesmo você entrando com o seu testemunho, mas você vai utilizar a palavra de Deus. Você vai pregar usando a palavra de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo conversando, instruindo o seu discípulo Timóteo, que é uma instrução para mim e para você. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 2 e o versículo 5, o Paulo diz para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. E no versículo 5 ele diz: você faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Diga assim comigo: eu farei a obra de um evangelista. E isso, queridos, não diz respeito a um cargo na igreja. Isso não diz respeito a uma liderança, ter um tipo de liderança. Quando Paulo está dirigindo aqui ao seu discípulo Timóteo, ele está falando: olha, pregue a palavra. Essa palavra pregue, há 2 semanas atrás, quando eu compartilhei a segunda mensagem dessa série, a palavra pregar, ela é a mesma palavra para arauto. E quem é o arauto? O arauto é quem proclama a mensagem do rei. Então a nossa missão dada pelo Senhor, seja para uma grande multidão ou para uma pessoa só, é para anunciar o evangelho, é para fazer a obra de um evangelista, seja a tempo e fora de tempo. E ele diz aqui, repreendendo, corrigindo, exortando com a palavra de Deus. Então o que você vai usar para falar de Jesus para as pessoas? Você não vai usar só as suas experiências e nem mesmo as suas próprias ideias. O que você vai ministrar, o que você vai pregar, vai ser as palavras do próprio Deus, Cristo, e Cristo crucificado para essa pessoa. Então eu estou finalizando hoje a 3ª mensagem dessa série Ide. Então eu já compartilhei sobre o que é evangelismo, eu já compartilhei o que nos motiva a evangelizar. Essas 2 palavras estão no nosso canal do YouTube. Então, eu já falei sobre o que, eu já falei sobre o
por quê, e hoje eu quero falar sobre o como. Nosso tema dessa noite, como devemos evangelizar. Como devemos evangelizar. E eu quero compartilhar para você 3 pontos para facilitar aqui a nossa compreensão, trazendo agora o evangelismo para a prática. Eu disse isso hoje de manhã no fim do culto, mas vou falar agora no início do culto. Nós estamos falando sobre o rio, nós estamos falando que o rio é bom, nós estamos falando que o rio salva, nós estamos falando que o rio ele é caudaloso, ele refresca, mas nós devemos pular lá, não devemos só falar sobre ele. Então é a mesma coisa, estamos falando sobre evangelismo, estamos falando sobre os benefícios de quem tem Jesus, precisamos pular nesse rio, falar de Jesus e colocar o evangelho em prática, amém ou não amém? E depois desses 3 pontos eu vou trazer para você um faixa preta, top das galáxias, para compartilhar com você uma técnica muito simples de evangelismo, amém ou não amém? Então, nosso primeiro ponto, hoje nós não vamos repetir os pontos, porque o pastor exagerou um pouquinho, mas na quantidade de palavras dos pontos, mas nosso primeiro ponto, diga às pessoas que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas haverá um preço, E eu quero utilizar aqui nesses 3 pontos, uma descrição que está lá em Atos 8, quando Deus levanta o discípulo Filipe, que estava compartilhando o evangelho para uma grande multidão samaritana, e o Espírito Santo dirige Filipe a pregar para um só homem, o etíope eunuco. E essa é a história que eu quero compartilhar, para nós extrairmos princípios poderosos de evangelismo dessa palavra. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 8, versículo 27 e 28. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Então nós temos aqui um eunuco, e esse eunuco, ele era um estrangeiro convertido ao judaísmo, e a descrição aqui da história é que ele está retornando de Jerusalém, depois de ter ido para Jerusalém adorar o Senhor. E nós precisamos, eu preciso trazer para você o contexto da vida desse homem aqui, desse eunuco, porque quem eram os eunucos? Os eunucos, eles eram os superintendentes, os responsáveis pelas dependências das mulheres ou dos haréns. E esses, por serem homens, do sexo masculino, cuidando das dependências femininas, culturalmente nesse país aqui, os homens eles eram castrados para exercer essa função. E esse eunuco, ele com certeza progrediu ali na carreira, e a Bíblia diz que ele era um oficial, ou seja, ele tinha já uma patente. A Bíblia coloca que ele era responsável pelos tesouros ali da rainha. E esse estrangeiro, os estrangeiros, eles poderiam se converter ao judaísmo, como esse etíope se converteu. Mas por ele ser eunuco, existia uma proibição a esses eunucos. E qual era a proibição? Eles não podiam participar plenamente da adoração no templo. Por quê? Porque Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz: qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. E esse homem está voltando de Jerusalém, ele está lendo o Antigo Testamento, e ele está com uma série de dúvidas, e eu penso que talvez uma dessas dúvidas seriam: por que converti ao judaísmo e eu não posso adorar plenamente no templo do Senhor? Esse homem então carregava uma série de dúvidas, quando ele está aqui lendo a Bíblia e perguntando de quem é esse que a Bíblia está dizendo aqui. Esse homem está carregando dúvidas, está carregando enganos, a sua mente está cheia dessas dúvidas.
E queridos, não é assim que muitas das pessoas dos quais nós talvez estamos orando por elas, investindo, gerando essas pessoas para Jesus, quantas dúvidas talvez essas pessoas não tenham acerca do Evangelho, acerca da palavra de Deus. Elas precisam de alguém para ensinar para elas. E é nesse momento onde esse eunuco está lendo a Bíblia, perguntando o que é aquela cena que ele está lendo, é que o Filipe aparece para ensinar, para compartilhar o Evangelho com ele. E o Filipe, quando aparece, a primeira pergunta que Filipe faz para ele, versículo 30, nós vamos ler agora Atos 8, do 30 ao 34, a Bíblia diz: o Senhor entende o que está lendo, né? Então Filipe pergunta ali para o eunuco etíope, e o etíope responde: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Eu declaro que seus amigos, familiares te convidarão para mais perto deles, para que eles compreendam a palavra. Quem recebe em nome de Jesus? O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então o eunuco estava lendo um trecho das Escrituras, Isaías 53, e a sua dúvida era: o profeta está falando dele ou está falando de uma outra pessoa? Nós temos aqui um homem que está interessado por Deus. Nós temos um homem que está interessado por Deus, e querido, toda pessoa que está interessada por Deus, logo ela encontra também um Deus que se interessa e que a ama profundamente. Porque a Bíblia é essa carta de amor do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor, a Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade do Senhor. E alguém que está desejoso por conhecer a Deus, encontra um Deus que se interessa pelo seu coração, encontra um Deus de amor. E esse eunuco, ele pergunta: como eu posso entender se eu não tenho ninguém para me explicar? E foi nesse contexto que Filipe, que antes estava pregando para uma multidão, desce movido pelo Espírito Santo para pregar, para compartilhar o Evangelho para um só homem, para uma só pessoa, para alguém que precisava daquele momento de explicações. E o Filipe diz: olha, esse homem que o profeta está falando aqui, é alguém que na época de Isaías ainda viria, mas eu quero dizer para você que esse cordeiro mudo que foi imolado, que morreu por nós, ele já veio. Esse nome é Jesus. Esse nome, ele veio, ele já nos perdoou, ele já quitou as nossas dívidas, e a Bíblia diz que um novo e vivo caminho foi aberto pelo seu sangue, e hoje nós podemos entrar na sua presença. O Filipe está dizendo para ele morreu para salvar pecadores, homens e mulheres que reconhecem que precisam de um Salvador. O Filipe está compartilhando integralmente as boas novas do reino de Deus. Ele não está escondendo detalhes. Ele está dizendo para o eunuco: olha, o preço já foi pago. O que é necessário do seu coração? Uma resposta: arrependimento. É necessário uma resposta de confissão do seu coração, porque o preço para você pertencer a esse reino já foi creditado na sua conta. Amém ou não amém? E quando você está compartilhando o Evangelho com seus amigos, você precisa ser muito preciso, verdadeiro e fiel. Diga assim comigo: eu serei fiel na pregação do Evangelho. Porque existem partes da Bíblia que parecem um pouco embaraçosas. Existem partes da Bíblia que são difíceis de serem explicadas para as pessoas. E muitas pessoas, talvez, elas não gostam muito de, no meio da mensagem, compartilhar algo que talvez seja negativo. Mas, queridos, falar sobre perdão,
falar sobre culpa, falar sobre arrependimento, falar sobre sacrifício, parece algo contraditório à mensagem que é pregada na nossa geração, que fala tanto sobre autoestima, como se valorizar, mas a mensagem do reino de Deus é uma mensagem que vem para realmente mostrar para nós a necessidade do arrependimento, a necessidade de olhar para dentro de si, de reconhecer que nós não nos salvamos, de reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Então, queridos, não apresente um evangelho meia boca, um evangelho água com açúcar, um evangelho que prega amor, amor, amor. Sim, Deus ama o homem, mas a Bíblia também diz que Deus odeia o pecado, e por odiar o pecado, nós precisamos apresentar o evangelho de uma forma que seja integral para as pessoas, que conscientize as pessoas que elas, sem o Senhor, estão perdidas, que sem o Senhor, elas estão separadas, afastadas do nosso Deus. Essa mensagem continuou sendo fiel. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, no versículo 19, olha o que ele prega. Olha a mensagem que continua sendo retransmitida pelos discípulos. O Pedro diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ele é fiel à mensagem de Cristo, ele é fiel à mesma mensagem que Jesus diz que sem Ele nós estamos perdidos, que o Senhor veio para resgatar o que estava perdido, Por isso, querido, nós não podemos ocultar partes da palavra de Deus, por talvez para as pessoas elas serem consideradas desagradáveis. Nós temos que dizer: o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas sem o Senhor, existe um abismo que nos separa do nosso Deus, e para nos reconectarmos com o Senhor é necessário uma decisão, olharmos para Cristo e Cristo crucificado. Amém ou não amém? Então, nosso primeiro ponto: diga ao mundo sobre Cristo e que existe um preço. E que preço é esse? O preço da renúncia do pecado, um preço do reconhecimento: sou pecador, somos pecadores e precisamos da graça de Deus, precisamos do Senhor, precisamos renunciar às formas que fizemos para tentar superar na vida, para tentar crescer, alguma coisa assim. Em segundo lugar, diga às pessoas com urgência. Diga assim comigo: com urgência. Diga às pessoas com urgência que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm que se decidir agora. Decidir-se agora. Atos 8:36. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? O Filipe explica para o eunuco todo o passo a passo do evangelho, toda a obra de redenção, inclusive dizendo: olha, para o evangelho é necessário arrependimento, é necessário reconhecimento, é necessário ser batizado. A Bíblia fala, ele compartilha o versículo que eu, durante essas últimas 3 palavras, compartilhei aqui, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Filipe compartilha integralmente a mensagem de arrependimento, e uma resposta, e foi necessário o eunuco dar uma resposta, o eunuco se decidir. O eunuco olha ali, eles passam, a Bíblia não é muito clara se era um rio, se era um lago, se era uma poça de lama, se era uma poça de água de chuva, mas o eunuco vê aquela poça de água e pergunta: o que me impede de ser batizado? Ele entende completamente a palavra e ele quer aquele selo, ele quer o batismo, quer o selo daquela decisão, e ele pede para ser batizado. E o que é o batismo? O batismo, queridos, carrega 2 significados. O batismo carrega o significado da morte e o significado da ressurreição. Diga assim comigo: morte e ressurreição. Morte para o pecado e vida para Jesus, e uma nova vida com Jesus.
E o eunuco, ele entende ali que pela fé, ele precisava assumir a sua nova identidade agora em Cristo. Ele precisava morrer, ser sepultado para o velho homem e agora ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus. E eu te faço uma pergunta: o que te impede de ser batizado? Ô pastor, já sou batizado, mas pode ser que tenham pessoas aqui no nosso meio que fizeram a decisão por Jesus, a decisão mais importante, mas ainda não selaram essa decisão publicamente através do batismo. Então eu queria encorajar você, de repente você ainda não se batizou, está aqui no nosso meio, procure um dos nossos líderes, porque no primeiro fim de semana de julho nós vamos ter um grande batismo, e eu creio nós vamos te batizar lá nessa oportunidade, onde você vai selar a sua decisão por Jesus, vai levar os seus amigos, vai mostrar ao mundo a fé viva que você está vivendo. Amém ou não amém? O que te impede, o que me impede de batizar? Foi a pergunta do eunuco. Mas eu tenho uma outra pergunta para você: o que te impede de evangelizar? Agora vira para a pessoa que está do seu lado e faz essa pergunta para ela: qual que é o impedimento que você tem para evangelizar? Eu queria contar uma experiência para você dos meus primeiros dias de fé nessa área de evangelismo, né? A igreja que nós éramos ali na 305 Sul. Quem aqui mora na 305 Sul? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Quando eu ando ali pela sua quadra, eu sinto com muita alegria as coisas que aconteceram nesse tempo, assim, traz à minha memória umas coisas muito boas. A igreja promoveu com a Jocum um impacto evangelístico, e esse impacto evangelístico era feito de casa em casa. Eu era novo na fé, e eu topei aquele desafio de acompanhar, né? Então eu não ia ali naquele momento para fazer algo, eu ia só para assistir e para aprender. E aí, qual era o desafio, né? Que nós varremos as ruas lá da 305 Sul, fazendo um censo evangelístico, que é uma das formas de evangelizar. Tem vários métodos, várias formas muito eficientes. E essa do censo religioso, censo evangelístico, como que era? Nós batíamos de porta em porta das casas, né? Com aquele medo assim, né? Será que vai receber a gente ou não vai? E aí nós falávamos que nós estávamos fazendo um censo religioso na região e pedíamos um tempinho para aquela pessoa. E aí começávamos com o nome, né? Qual era a religião da pessoa. E por último, fazíamos essa pergunta que eu vou mostrar para você no telão. Essa pergunta, pode colocar. Se você, é um censo, né, evangelístico, né, religioso. Se você morrer hoje, você tem a certeza da sua salvação? Quando essa pergunta era feita, um silêncio como esse vinha assim da nossa conversa. Os crentes já manifestavam rápido, já falavam: lógico, estou salvo pela fé em Cristo Jesus. Mas as outras pessoas que eram o alvo daquele censo, elas engoliam seco assim, né? E respondiam assim: não sei. Mas tudo bem esse não sei, porque nós estamos aqui para compartilhar a mensagem que pode trazer mudança completa para a sua vida. E um dos versículos que nós declarávamos para essa pessoa, para essa pergunta tão desafiadora, que é a mesma pergunta que eu faço para você: você tem a certeza da sua salvação? Se o seu coração parar de bater hoje, nessa hora, para onde você vai? E compartilhávamos ali João 3,36, a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui a pessoa dando abertura, dava até cafezinho para a gente, ali nós podíamos compartilhar o Evangelho. Queridos, por que eu estou compartilhando isso para você? Você precisa mostrar urgência através da sua vida para com as pessoas.
Nós precisamos mostrar que Jesus, Ele não é uma opção, que Jesus não é um dos caminhos, mas que Jesus, Ele é o caminho. João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe uma outra sugestão, não existe uma outra porta para bater para que o mundo se reconcilie com o Senhor. A Bíblia diz que só Ele é o caminho, só Ele é o único meio para voltar para o Pai. Então nós precisamos deixar muito clara a urgência dessa mensagem e não esperar que as pessoas tenham uma oportunidade melhor. Não esperar que a pessoa diga, não, vou deixar para amanhã, para tomar essa decisão, esperando que tenha outras oportunidades. Como eu disse, queridos, o ar que nós respiramos, nós não controlamos esse ar, nós não controlamos as batidas do nosso coração, o fôlego de vida vem do Senhor, volta para o Senhor, nós não controlamos isso. E nós precisamos mostrar essa urgência para as pessoas, que nenhuma pessoa possui a quantidade limitada de tempo. Por isso existe uma urgência. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, no versículo 5 ao 8, e ele é muito claro na mensagem, ele diz, olha, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para com os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Queridos, não é manipulador da nossa parte nem insensível nós apresentarmos as advertências bíblicas, as advertências da palavra de Deus, dizendo, olha, você precisa tomar uma decisão urgente. Essa é a verdade do reino de Deus, porque cada um de nós haveremos de prestar contas diante do Senhor. Você tem a certeza da sua salvação? Amém. Você vai apresentar o seu coração diante do Senhor, o selo do sangue de Jesus. Mas aqueles que talvez estão pensando, vou deixar para amanhã, vou deixar para quando eu me aposentar, eu vou deixar para quando eu terminar a faculdade, eu vou deixar para depois essa decisão. Não! Diante do Senhor haveremos de prestar contas pelas nossas atitudes, e o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, 29 e 31, o que eu quero dizer é que o tempo é curto, o tempo é curto, porque a forma presente deste mundo está passando. Então eu queria que a mídia colocasse a imagem da mensagem, né, da nossa mensagem de hoje, do tema da mensagem, né, a imagem da boia. E por que eu pedi para colocar essa imagem da boia? Porque quando nós jogamos a boia, é para alguém que está se afogando, sim ou não? Para alguém que está precisando de ajuda, sim ou não? Sim. E essa é a imagem mais apropriada que nós temos quando evangelizamos. Nós estamos lançando uma mensagem, nós estamos lançando a palavra de Deus, e existe um aviso desse desafio que é lançado para socorrer essas pessoas. Que desafio é esse? Que aviso é esse? Quando aquela pessoa que você joga a boia, ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, ela morre. Então, que aviso é esse? O aviso é o seguinte: Cristo diz, entregue-me tudo. Cristo diz, entregue-me tudo. Eu não quero uma porção do seu tempo, eu não quero uma porção do seu dinheiro, eu não quero uma porção do seu trabalho, eu quero você. Eu não vim atormentar o seu ego natural, eu vim matá-lo. Então, para uma pessoa que está se afogando, ela precisa aceitar esse desafio, ela precisa aceitar esse socorro, essa ajuda, porque essa é a integralidade da mensagem do Evangelho.
Amém ou não amém? Missionário Hudson Taylor, que pregou Jesus na China no ano de 1857, ele ganhou para Jesus um homem que se chamava Ni. E ao conversar certo dia, eles dois, sobre a realidade da pregação do Evangelho ali na Índia, na China, o senhor Ni pergunta para Hudson Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? Porque Hudson Taylor era inglês. Há quanto tempo vocês conhecem essa mensagem? E Hudson Taylor diz: há muitos anos, há muitos anos. E aquele homem com profundo sentimento, ele diz: meu pai morreu sem conhecer o Evangelho, por que vocês não vieram antes? Queridos, há uma urgência da mensagem do reino de Deus. Se você vive para o Senhor, se você já recebeu essa mensagem no seu coração, ela não pode ficar somente para você. A Bíblia diz em Romanos 8,19 que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Levanta sua mão, você que considera-se filho de Deus, você que fez a decisão por Jesus, e a Bíblia diz que você é filho, você é herdeiro. A Bíblia fala que a criação, porque há uma separação, os filhos são quem já fez a decisão por Jesus, quem se entregou, quem fez uma decisão, quem crê no Evangelho. E a Bíblia fala que as outras pessoas, elas são a criação do Senhor, criaturas, não são filhos ainda, nem todo mundo é filho de Deus. Então a Bíblia diz, queridos, que a natureza criada, ela está gemendo, ela está aguardando que um filho de Deus se levante com essa urgência para pregar o Evangelho ao mundo. Queridos, essa mensagem é urgente. E o eunuco, ele pergunta para Filipe: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Ele diz: há uma carência daqueles que vão se levantar, daqueles que não vão dar desculpas dizendo: eu estou pregando com o meu testemunho, eu estou pregando silenciosamente, eu sou um agente secreto do reino, não preciso falar de Cristo e Cristo crucificado. Não, queridos, nós não podemos nos esconder atrás dessas perguntas. Nosso segundo ponto, então, para concluir: diga ao mundo com urgência. Diga comigo: com urgência. Em primeiro lugar, que há um preço. E em segundo lugar, diga às pessoas que elas precisam se decidir e agora. E em terceiro lugar, diga às pessoas que se elas se arrependerem e crerem nas boas novas, serão salvas. Embora haja dificuldades, vale a pena. Vale a pena, sim ou não? Versículo 37 desse texto diz: disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração, porque o etíope, eu quero ser batizado, eu entendi essa mensagem, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero viver para Cristo. E o Filipe disse: você pode, se você crer de todo o seu coração. E o eunuco dá uma resposta. Por isso sempre nós precisamos dar um passo de fé, sempre é necessário uma resposta. E o eunuco diz: eu creio que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E essa é a pergunta que eu faço para você, e talvez você esteja como o eunuco: o que eu faço para ser filho? O que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para ter a certeza da minha salvação? Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, diz o passo de fé que você precisa dar. Pastor, eu preciso fazer que promessa? Eu preciso pagar quanto para receber salvação? A Bíblia diz: é de graça, pela fé em Cristo Jesus. É a graça do Senhor, mas é necessário esse passo. Eu não posso dar por você, apesar de que eu gostaria muito, porque é algo tão bom ter o céu, já, caminhar nessa terra como peregrino, mas sendo cidadão do céu é algo tão bom, mas é algo que você precisa decidir, é um passo de fé que você precisa decidir. Então a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então talvez eu estou compartilhando o evangelho com alguém, aquela pessoa está envolvida, ela entendeu a mensagem, ela entendeu que ela precisa de arrependimento. E qual é o passo a ser dado agora? Você crê em Jesus? Creio. Então repita comigo essa oração: eu creio em Jesus, eu me entrego, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Eu creio com o meu coração e confesso com os meus lábios. E qual é o resultado disso? Certeza da salvação. Talvez você não tenha essa dúvida, mas a Bíblia garante: se você crê com o seu coração, confessa com os seus lábios, qual é o resultado? Salvação. Salvação. Mas também existe um passo a passo depois dessa decisão. A minha filha, nessa semana, todos os dias bateu na porta do meu escritório me fazendo uma pergunta, porque ela ganhou da escola umas mudas de planta, e aí nós plantamos lá próximo de casa a mudinha da árvore, e ela todos os dias: papai, eu posso pegar o balde para regar a plantinha? Eu falo: sim, vamos lá, está liberado, pode ir. E o que representa isso? Nós precisamos crescer na vida cristã. Eu tenho essa convicção, mas também eu preciso crescer na vida cristã. E o que nós ganhamos? O que nós ganhamos em vir para Cristo? O que você ganha quando você vem para Cristo? Você ganha muitas promessas maravilhosas de Deus. A primeira delas é que você pode desfrutar de um relacionamento com Deus. Não estamos pregando uma religião, como eu falei na primeira mensagem da série, não estou pregando aqui uma igreja. Eu estou pregando Cristo crucificado, um relacionamento com Jesus. É isso que nós ganhamos, um relacionamento com Deus. Mas também ganhamos perdão. Os nossos pecados são cancelados, as dívidas é paga completamente. Nós ganhamos propósito. Antes Satanás te fustigava, declarando palavras tão ruins acerca da sua vida, mas hoje você ganha propósito em Cristo Jesus. Hoje você ganha liberdade. Antes Satanás te aprisionava em tantos pecados, hoje você caminha na liberdade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que há mais de 8.000 promessas que você ganha ao viver e ter um relacionamento com Jesus. Mas eu preciso dizer para você mais uma coisa que você ganha quando você vem para Cristo. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 11, de homens que permaneceram firmes no Evangelho. Mas como eles permaneceram firmes? A Bíblia diz que foram homens que passaram por provas, foram homens que enfrentaram lutas, foram homens que passaram por tribulações, homens que enfrentaram perseguições por causa da sua fé, e eles permaneceram firmes. O versículo 38 diz que o mundo não era digno da fé desses homens. E o próprio Hebreus capítulo 12 diz que o próprio Senhor Jesus, ele suporta uma cruz, ele suporta sofrimento, e a Bíblia fala que ele suporta a cruz por causa da alegria que lhe fora proposta. O próprio Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Queridos, o próprio Senhor passou por sofrimento, eu e você também vamos passar por tribulações, e é isso também que nós ganhamos ao viver para Cristo. Mas é lógico que a Bíblia tem promessas de Deus. Antes, passar por essas tribulações com Jesus era uma tribulação, mas agora a Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Antes você não tinha, hoje eu tenho Salvador, hoje eu tenho um relacionamento com Deus, hoje eu tenho promessas que enchem o meu coração, e eu quero dizer para você o que ganhamos em vir para Cristo: dificuldades, tribulações. Nós vamos continuar enfrentando essas tribulações, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E é isso que nós precisamos, ser honestos com as pessoas, compartilhando esse evangelho de forma integral, dizendo: nós vamos passar sim por dificuldades, mas é um prazer servir e seguir o Cordeiro de Deus. É um prazer, é uma alegria. O próprio texto diz: ele verá o fruto e se alegrará por discípulos tão fiéis que ele gerou. Você, em nome de Jesus, amém? E esse texto diz que o Felipe, ele batiza o eunuco.
O Filipe é arrebatado de uma forma sobrenatural. E o versículo 39 diz, Atos 8:39, o eunuco não o viu mais, não viu Filipe, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Não está descrito isso na Bíblia, mas a tradição cristã, ela conta que esse homem, o eunuco etíope, que recebeu a mensagem integral do Evangelho, ele se tornou o primeiro missionário na Etiópia, o primeiro homem a levar a obra do evangelista para pregar. Imagine esse homem que tinha um alto cargo, esse homem que tinha acesso a pessoas influentes da Etiópia. Que estrago no reino espiritual que esse homem não fez, trazendo vidas para Jesus, resgatando pessoas das mãos de Satanás e seus demônios. Esse homem se transforma em um missionário. Ele entende o Evangelho, ele entende que o Evangelho não para em mim quando eu o recebo. O Evangelho ele deve ter continuidade, a mensagem do reino de Deus deve ter continuidade. Você pode bater a mão no seu peito e dizer: a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, deve ter continuidade. Ela deve fluir do meu interior, jorrando na vida das pessoas, na vida das pessoas. Então, queridos, você precisa estar disposto a pregar, tanto para uma grande multidão como essa, mas também por uma só pessoa. Por uma só pessoa, porque vale a pena pregar, vale a pena esse investimento. Provérbios diz que quem ganha uma alma é sábio. Então diga ao mundo, diga assim comigo: eu direi ao mundo sobre Jesus. Primeiro ponto, há um preço. Segundo ponto, as pessoas precisam se decidir agora. E em terceiro lugar, haverá dificuldades, mas vai valer a pena. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vou te trazer a pastora Rebeca, faixa preta, top das galáxias, com uma técnica tão simples de evangelismo, porque como eu falei para você, nós estamos falando sobre o rio, nós estamos falando que há benefícios, nós estamos falando que as pessoas serão salvas. Agora é hora de pular, agora é hora de colocar em prática, agora é hora de sair ali na rua e compartilhar o Evangelho com quem você encontrar, amém? Então tem uma coisa tão simples assim para nós finalizarmos, e depois nós vamos orar pela pessoa que você tanto tempo e talvez está orando e aplicando fé para a salvação. Nós vamos fazer esse clamor, amém? Pode colocar o vídeo. Agora, uma das coisas muito importantes é a gente saber como ganhar alguém para Jesus. Como ganhar alguém para Jesus? Você sabe o plano da salvação? Você já sabe os versículos para usar? E como falar com alguém para que a pessoa possa entender mesmo o plano da salvação? Então, nós hoje queremos fazer isso. Nós queremos te ensinar. Talvez muitos de vocês já sabem esse modelo, mas é um modelo muito simples que eu gosto muito de usar. É o modelo da mão, sempre com a mão esquerda, para explicar. Aí eu começo. Esse dedão aqui representa Deus. E eu falo assim, Deus é bom. Deus nos ama tanto. Ele quer nos dar vida abundante. Ele nos criou na imagem dele para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Ele quer ter comunhão conosco. Só que esse dedo aqui representa o pecado. Você pecou, eu pequei. Você concorda comigo que todos nós já pecamos? Sim, a Bíblia disse que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é o pecado que nos afasta de Deus. Aí eu gosto de mostrar assim com o dedo, mostrando a distância então agora de nós por causa do pecado de Deus. E é o pecado então que nos afasta de Deus. Mas Deus nos amou tanto. A Bíblia diz que o pecado, todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Então, pelo fato que nós pecamos, nós merecemos a morte. Mas Deus nos amou tanto. Aí eu já mostro os 3 dedos para cima assim. Mas Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único filho Jesus para morrer na cruz entre 2 malfeitores. A Bíblia diz, quando nós ainda éramos pecadores, mas Deus nos amou e mandou Jesus para pagar o preço pelo nosso pecado.